né, de usar as datas FIFA aí para essas partidas atrasadas. Então, se você puder informar agora a gente, né, tudo muito recente, acabou de acontecer, então trazer para a gente aí como é que isso pode impactar o Flamengo daqui para frente. Oi, boa tarde, Luísa, boa tarde, Renato, boa tarde, Coutinho, estão me ouvindo bem? Todos ouvindo bem, perfeitamente. Boa. Então, acabou a reunião agora há pouco, estavam praticamente todos os presidentes de clube, de fato eles vão usar as datas FIFA, o Campeonato do Brasileiro não vai ser prorrogado, além de 8 de dezembro, ele acaba 8 de dezembro, e aí você vai usar as datas FIFA para as 2 rodadas, datas FIFA que tem julho, setembro e novembro, principalmente, pelo que me informaram. E aí você ainda não saiu a tabela aqui, mas vai ser um remanejamento. E quando você tiver algum time que eventualmente seja eliminado, a Copa do Brasil, o Libertadores, você pode encaixar e antecipar o jogo desse time, se os dois estiverem eliminados, né? E aí não usar a data FIFA nesse caso. Outra decisão é que foi flexibilizada a questão do mando de campo com os clubes gaúchos. Isso vai ter uma modificação no regulamento. Como que funciona isso? O clube gaúcho, Inter, Grêmio ou Juventude, ele pode requisitar a inversão de um mando de campo de um jogo, e aí o outro time concorda ou não. Se o outro time concordar, esse jogo passa a ser na casa, sei lá, do Flamengo, do Corinthians, enfim, e o jogo do turno seguinte vai ser na casa do Inter e Grêmio, para quando eles eventualmente já vão ter recuperado o estádio deles, eles poderem jogar em casa. Isso vai depender de acordo, caso a caso. Essas foram as 2 decisões, decidiram não prorrogar o Brasileiro por um entendimento de que ia afetar o calendário do ano que vem, a CBF colocou algumas questões, e aí como ela colocou já essa alternativa posta, e a tabela, quando ela sair, ainda não vai estar completamente pronta, porque vai ter um monte de encaixes ali para serem feitos, é uma coisa complexa, mas a ideia posta e aprovada foi essa, o uso das datas FIFA e essa possibilidade de flexibilização com a inversão do mando de campo dos jogos de Inter, Grêmio e Juventude. Inter e Grêmio, principalmente, né? Porque o Juventude, na verdade, o estádio dele tá mais. Não foi menos afetado do que o do Inter e do Grêmio. O presidente do Inter, a gente estava conversando aqui, tem uma previsão de entre 60 e 90 dias para o Beira-Rio voltar a estar funcional, e o caso da Arena do Grêmio é mais tempo ainda, né? Então aí você vê que é bem mais para frente que eles vão poder usar o estádio. Foi basicamente essas decisões aqui, estavam quase todos os presidentes, foi unânime e consensual pelo que a gente ouviu de todo mundo aqui. Mas, Rodrigo, ainda não dá para saber quais serão esses jogos do Flamengo que ele terá que fazer em data FIFA, dá? Não, ainda não. Porque você voltou, na verdade, a gente saberia se você tivesse tido as 7ª e 8ª rodadas, que eram as que foram adiadas, exatamente postas lá para frente. Mas não foi isso que aconteceu, né? O campeonato retoma da 7ª e 8ª rodada. Então não dá para saber. E, inclusive, tem essa possibilidade. Se o Flamengo for eliminado da Libertadores ou da Copa do Brasil, eles podem ser remanejados e não ser usado a data FIFA. Claro que vai ter um prejuízo para todos esses times. Eu não consegui falar com o Landim, aqui ele saiu meio que no momento aqui que eu estava conversando com o presidente do Inter, mas os outros times reconhecem que tem um prejuízo. Eu conversei com a Leila e tal, mas acabaram aceitando o prejuízo por conta do o cenário possível. Mas não, ainda não dá para saber exatamente quais jogos. O Flamengo tem um jogo contra o Juventude, fora de casa, marcado ali para a rodada do dia 19 de junho, né, mais ou menos. Esse e contra o Inter, no Beira-Rio, dia 6 de julho. Mais ou menos, né? Ainda não está confirmado. O do Inter é bem possível que tenha essa questão da inversão do mando de campo. O Juventude talvez não, porque o estádio lá de Caxias do Sul não foi tão afetado quanto o Inter e Grêmio. Mas o do Inter, o Inter pedindo, provavelmente o Flamengo vai aceitar, porque pelo que eu ouvi de clubes, quase todos se comprometeram a aceitar dentro de um acordo se houvesse o pedido da inversão. Só não é certo que vai haver a inversão, porque o próprio Inter e Grêmio estão vendo a logística deles. Então, eventualmente, vai ser um jogo que já está marcado em algum outro lugar. Pode ser que eles joguem na Arena Barueri, pode ser que eles joguem em Caxias. Se isso já tiver marcado, aí não vai ter inversão. Mas, preferencialmente, eles querem inverter para poder usar o Beira-Rio, no caso, no segundo turno. Contra o Grêmio, o primeiro turno vai ser aqui no Maracanã mesmo, né? Então, isso, não teria nenhum o próximo jogo, depois do Flamengo e Vasco, né? O Exatamente. Jogo seguinte, né? Renato, esse era um problema que o Flamengo estava já prevendo, né? Que podia acontecer quando teve o adiamento. O Flamengo não queria, né? O adiamento das rodadas. E já estava temendo isso por acontecer na data FIFA, poder perder vários jogadores importantes, né? Tem vários aí no radar da seleção brasileira e vários que vão ser convocados para a Copa América, por exemplo, e já são convocados com alguma frequência para as suas seleções.
Como é que você vê esse cenário? Assim, acabou se confirmando, claro que é uma situação extraordinária, né? Enfim, não não podendo adiar a data do final do campeonato é o que tem também, mas como é que você vê esse caso para o Flamengo, que vai acabar tendo uma perda ali esportiva, né? Não só o Flamengo, outros clubes que disputam aí título vão ter uma perda importante esportiva aí de elenco também. É um caos, né? É caótico para o Flamengo. Jogar em data FIFA é a pior situação para o Flamengo. Sempre foi e sempre será. Porque o Flamengo perde todo o seu meio-campo e os 2 laterais. Então, não pode ser pior. Isso se o Dorival não resolver chamar alguém do Flamengo. Porque numa data FIFA lá para frente, o Dorival pode chegar à conclusão que ele quer levar o Pedro, por exemplo. E aí, como é que faz? Os 5 estrangeiros e mais o Pedro. Vai jogar o time sub-23. É o fim do mundo, é o fim do mundo. E outra coisa, o que eu acho é que a paralisação, essa paralisação que foi feita, foi uma demagogia sem vergonha. Porque não foi nem na emoção do momento que aconteceu o desastre, que aí houve aquela comoção para parar. Depois houve uma jogada política do pessoal da Libra, que simplesmente, da Forte Futebol, perdão, que quiseram criar um caos com a TV Globo, e fizeram essa paralisação absolutamente demagógica. Essas 2 semanas que nós não tivemos jogos, serviram para quê? No que melhorou a vida dos coitados do Rio Grande do Sul, que estão sofrendo o diabo e que merecem todo tipo de solidariedade, mas não de parar o futebol, gente. Pelo contrário, o futebol poderia ter ajudado mais a eles. Mas não, resolveram fazer essa pataquada. Resultado, agora vai ter data FIFA até o final do ano. E para o Flamengo é desastroso. Para o Flamengo isso é um caos completo. Não há time que sofra tanto quanto o Flamengo. Nenhum time perde 5 titulares, sendo que o meio-campo inteiro, como é o caso do Flamengo. Fala, Rodrigo. Não, eu vou só acrescentar uma apuração. Eu sei que antes da reunião a posição do Flamengo é que ele não queria isso. Não queria que fossem usadas as datas FIFA e aí via como ideal a prorrogação do campeonato. Mas acabou que foi uma solução que a CBF nem botou como alternativa a prorrogação do campeonato, então nem havia como possibilidade de votar. E como se encaminhou para o consenso, eu não falei com o Landim aqui na reunião, mas a informação que eu tive de todos os outros clubes é que ninguém discordou, foi uma votação unânime. Então, embora o clube, a gente sabe que ele não via como ideal e não queria que tivesse jogo na data FIFA, na hora da votação ele votou unanimemente pela continuidade pelo campeonato do jeito que foi feita a fórmula e usando as datas FIFA, porque já estava feito, inclusive, já estava posto um consenso ali, né? Então, ele acabou indo com a maioria e a concordância que estava ali. Mas, antes da reunião, a apuração que eu tenho é que não era visto como ideal que se jogasse a data FIFA, havia uma preferência de prorrogar o campeonato. Eu acho até que essa posição não é só do Flamengo, e aí, sem apuração, eu acho que seria uma posição dos outros clubes que também foram prejudicados mas foi posto e foi a decisão tomada aqui, né? Como a possível, digamos assim. Tem um pessoal aqui que está concordando com o Renato, né? Dessa mudança que acabou prejudicando o Flamengo. A Dilvana perguntou até se esse uso das datas FIFA veio junto com a certeza de não convocação dos brasileiros, né? Nessas datas, mas não vai vir, né? Até houve um papo sobre essa convocação do Dorival aí, não chamar tantos jogadores aí do futebol brasileiro. Eu perguntei isso. Disso e tal. Eu perguntei, Luísa, no dia da convocação, e não houve essa preocupação de poupar times brasileiros, não. Foi uma coisa casual, porque eles entenderam que não era para convocar. Mas eu perguntei e falei assim, não tinha limitação nenhuma, o Dorival convocou quem ele quis. Lembrando que são 9 rodadas, né, durante a Copa América, tem essa data FIFA de agora, o calendário vai ficar bastante bagunçado, né, a gente não consegue nem precisar exatamente quais jogos que o Flamengo vai ficar sem os jogadores, porque a tabela vai mudar, ainda vão ter esses efeitos, como o Rodrigo falou, mas é uma situação bem complicada, né, Alexandre? O Flamengo tentou contratar jogadores, né, o Hugo até perguntou, o Flamengo não tem elenco? Sim, tem elenco, mas você pode perder, por exemplo, o Vinha vai ser convocado para o Uruguai. O Ayrton Lucas estava no radar da seleção brasileira, então você já perde os 2 jogadores da lateral. Tem também os zagueiros, né, que estão no radar. O Fabrício agora está saindo, mas o Léo Ortiz, por que não? Não pode estar, se ele virar titular, por que ele não pode estar no radar da seleção para o segundo semestre? Fora os jogadores do meio-campo, né? É difícil equilibrar, né, esses fatores, né? Convocar, ter um elenco bom e ao mesmo tempo perder jogadores convocados, né? Esse é um assunto que o Flamengo já vinha batendo na tecla muito antes de enchente, né? Isso é até bom lembrar que toda a coletiva
que tinha oportunidade, o Spindle, o Marcos Braz, citava essa questão da data FIFA e lembrava a dificuldade que o Flamengo teria nesse período, perdendo tantos jogadores durante a Copa América, né, nos jogos que tivessem jogadores convocados. E aí agora surgiu essa bagunça ainda maior, e assim, de fato, para o Flamengo realmente é bem complicado, porque como o Renato citou, você perde laterais, você perde praticamente o meio de campo inteiro, e é aquilo, né? O Spindle também já tinha falado. Por mais que você queira formar um elenco, você tem um elenco, você tem um limite de jogadores. Não adianta você inchar o elenco, você vai contratar mais 10, para esses 10 só jogarem essas 9 rodadas que a Copa América vai trazer desfalque, ou que uma eventual data FIFA traga outros desfalques, e depois você faz o quê com esses caras? Né? Então, assim, montar um elenco, o Flamengo de fato tem um elenco, mas o elenco ele tem um limite de número de jogadores, e assim. Por mais que você enche, você não tem como inchar ele a ponto de você poder ter 3, 4 times, contando que você vai perder tantos jogadores num período tão grande, né, como esse de agora da data FIFA. Dá para ter uma ideia, Rodrigo, de quantas datas FIFA serão necessárias? São 2, né? São 2 rodadas. Só essas 2 que eles adiaram. É isso. Agora, em quais exatamente quais são os jogos e quais datas FIFA? Porque inicialmente eu ouvi vários dirigentes, mas inicialmente me falaram assim, é novembro. Aí outro falava assim, não, é o de julho e setembro, que são 3 datas FIFA após a Copa América, né? Então, eu admito que não ficou muito claro, porque às vezes acontece isso nessas reuniões aqui. Cada um fala uma coisa, talvez eles tenham entendimentos diferentes ali do que está sendo o uso, mas são 2 datas, né? 2 rodadas que estão atrasadas aí. Fica difícil precisar no momento quais vão ser os jogos, qual o tamanho do prejuízo também. Lembrando que o Flamengo, de jogadores convocados aí para as seleções, geralmente, tem. O Fabrício Bruno agora não vai mais entrar na conta, né? Mas ele estava aí no radar da seleção, assim como o Ayrton Lucas e o Pedro. Nenhum deles foram convocados agora para a Copa América, então, mas estavam no radar. Os que são convocados com alguma frequência, o Varela, né, que tem o Wesley ali como reposição, que uma galera não é muito fã do Wesley, e no meio-campo o Pulgar, o De La Cruz, a Arrascaeta, quase o meio-campo todo do Flamengo, né? Quem mais? Estou esquecendo de alguém. O Vinha também, né, na lateral. Vinha. E acho que é isso. Mas são muitos jogadores importantes para o Flamengo no atual cenário. Varela titular, o meio todo de titulares ali, né? Ficaria só o Gerson, basicamente. O Alan entrou aí nesses últimos jogos, né? Enfim, é uma situação realmente complicada. Tem um caminho, né? A gente viu que tem um caminho ali, obviamente que não é o ideal, mas tem um caminho com o meio de campo, possivelmente com o Alan, Gerson e o Lohan entrando no lugar do Arrascaeta, e a volta talvez do Luiz Araújo jogando de ponta e o Cebolinha do outro lado e o Pedro no meio. Acho que parece ser o caminho mais óbvio pelo que vem sendo utilizado aí em se perdendo esses jogadores na data FIFA. Concordo com você que é o caminho mais óbvio, mas é o caminho para o abismo, né? Porque é o 4-3-3 maldito com pontinhas. É exatamente Luiz Araújo o caminho jogou bem no último jogo, né, Renato? Jogou bem, não de ponta direita. O único lugar onde ele não ficou. Bom, ele é ponta direita, ele estava jogando de ponta direita. Não, ele jogou, pelo amor de Deus, ele jogou no meio-campo. Entrou no lugar do Alan. Renato, eu acho que teve pouco a ver com o esquema, né? O que aconteceu é que o Amazonas estava muito fechado, quando no momento que o Amazonas resolve sair, e aí tem um buraco ali, e aí você começa a ter espaço para atacar. Jogou bem justamente porque não ficou preso na ponta direita. Porque teve enorme liberdade. Deu um passe de calcanhar lindíssimo, não me lembro para quem agora, lá na esquerda. Pô, armou e chutou do meio da área. Com liberdade, ele é até um jogador que faz uma certa mas o esquema de 3 atacantes não pressupõe engessamento dos jogadores. Não, pressupõe sim. Me desculpa. Bom, eu não vejo desse jeito. Quando você vê jogar, você vê que eu acho que quando acontece o engessamento é que o esquema não está funcionando do jeito que ele deveria, entendeu? Aí ele acaba que a marcação impede o fluxo de passes e as aproximações, e aí você tem essa sensação de engessamento. Quando ele funciona bem e tem mais aproximação, eu não vejo ele como engessado, mas enfim, é um entendimento diferente. Bastante diferente. O Gilberto Souza está meio pessimista aqui, falando que diante desse panorama vai ser mais um ano sem conquistas, e o Antônio Carlos falou que a CBF deveria ajudar os clubes gaúchos a recuperarem suas arenas. Realmente vai ser um prejuízo grande, né, para o Inter e para o Grêmio aí até o final do ano, porque a situação do estádio realmente é bem, bem complicada, bem grave, vai ser difícil de recuperar, né, algum tempo aí. Mas, Rodrigo, tem mais alguma informação? O Landim não parou para falar, né, mas
O Flamengo está cheio de pautas, né, nesses últimos tempos aí. Teve reunião de estádio mais cedo, tá? A informação que eu tive de reunião de estádio foi que semana passada teve uma reunião terça-feira, né, com a Caixa, mais uma vez com a cúpula do Flamengo, e que o Flamengo saiu muito otimista dessa reunião, como não tinha estado anteriormente, por ver um caminho traçado ali do que precisa ser feito e um andamento da coisa que ainda estava muito embrionária anteriormente. O que é o andamento? Oi? Teve uma reunião hoje. Mas teve uma semana passada hoje, também. Pois é, mas hoje teve uma nova reunião, eles saíram mais otimistas e vai haver um jantar hoje à noite, porque o Eduardo Paes não pôde participar da reunião da parte da manhã. Está todo mundo muito otimista, legal. Mas eu quero saber o seguinte, e quanto o Flamengo vai pagar? Já acertou com a Caixa? Não, ainda não tem isso. Não tem um acerto de valor. O que tem, por enquanto, foi estabelecido um cronograma. Ó, o que precisa ser feito? Quando que precisa ser feito? Até quando que vai se entregar o projeto, prazo, essas coisas. É isso que foi estabelecido até agora. E essa coisa do potencial construtivo que foi feito com o Eduardo Paes, que vai depender, obviamente, de aprovação primeiro na Prefeitura e depois lá na Câmara de Vereadores, isso vai facilitar a questão do custo, que estava com uma diferença grande. Por isso que tem o otimismo, porque antes a diferença era de entre 200 e 500 milhões, o que o Flamengo queria pagar e o que a Caixa queria receber, e com o uso do potencial construtivo, estima-se que você vai conseguir usar boa parte desse valor para abater ali o que é a compra do estádio. Então, por isso o otimismo. Mas não, ainda não está estabelecido o preço, não está fechada a negociação. Rodrigo, aí na CBF foi falado alguma coisa sobre Paquetá, toda essa situação do Paquetá, tem alguma coisa? Paquetá que é cria, né, do Flamengo, enfim. Teve algum avanço nesse sentido? Ainda não. Qual